Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 28. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 28. Diz assim a palavra: Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Vamos orar, irmãos? Vou pedir ao pastor Misael que nos eleve a Deus em oração, uma oração intercessória por nossa vida, pela meditação da palavra do Senhor nesta manhã. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, Senhor, que somos gratos por esse momento que o Senhor nos proporcionou. Gratos pelo poder da Tua palavra. Agora pedimos a Ti, ó Deus, abençoa cada irmão que aqui está, que nós possamos sair daqui, Deus, por esta palavra tão gloriosa. Senhor, que acabamos de ouvir a leitura. Agora toma o Teu Filho em Tua Amém. para os nossos corações. É o que nós te pedimos. Amém. Amém, amém. Meus amados irmãos, nós estamos e continuamos no momento em que Jesus relaciona-se, Jesus interage, Jesus se faz presente na família de Marta, Maria e de Lázaro. Já vimos que ele havia sido avisado da grave enfermidade que se acometera a vida de Lázaro. E talvez aqui nós estejamos num ponto alto de toda essa história. Como toda história, não é? Geralmente nós temos o início, nós temos o clímax daquela história, depois a coisa segue normalmente. Eu digo que aqui nós estamos no ponto alto, provavelmente, porque finalmente o Senhor Jesus então chega, se faz presente naquela família, naquela casa,
no contexto em que aquela família ali vivia. O verso 28, do verso 28 em diante, nós somos informados disso, né? Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Jesus chegou. Jesus se faz presente naquele momento. Finalmente, aquele que ouvira o recado lá atrás, alguns dias atrás, de que Lázaro estava muito adoentado, finalmente agora ele se faz presente na vida daquela família, na vida daquelas pessoas. Chega à casa de Marta e de Maria. O texto relata aqui o primeiro encontro, não é propriamente na residência, mas quando Marta escuta, não é, a notícia de que Jesus estava ali, de que Jesus havia chegado, não é, ela vai ao seu encontro. O texto relata que alguns amigos que estavam ali na casa, provavelmente naquele gesto, naquele movimento de apoio, de consolo, porque ali era uma família com certeza enlutada, uma família entristecida, uma família, não é, que sofria a dor da perda, do luto. As pessoas então estão cercando Maria, escutam que ela estava de saída, ou percebem o seu movimento de saída, eles dizem: olha, vamos segui-la. Provavelmente ela vai para o túmulo para chorar mais ainda, né? Então eles queriam dar esse apoio, eles queriam estar próximos, eles queriam estar perto, né? Eles queriam ajudar a Maria, a Marta, no consolo que elas e que a sua família tanto necessitava. Então elas chegam diante, então Maria de fato chega diante do lugar em que Jesus estava, lança-se aos seus pés. Esse é um gesto até, eu diria, são três, se eu não estiver enganado, em três momentos que que as Sagradas Escrituras falam, não é, de Maria, e nos três momentos ela sempre se joga aos pés do Senhor Jesus, mostrando aqui inclusive toda a carga que ela tinha no seu coração diante de quem ela estava, não é? Do Senhor Jesus, do Salvador, daquele que não era apenas um amigo, apesar de lá nos versículos anteriores nós chegarmos à conclusão óbvia que Jesus é um bom amigo, não é? Quão bondoso amigo é Cristo, que socorre, que ajuda, mas muito mais do que isso, ele era o Salvador, o seu Salvador, ele era o Verbo que se fez carne. E o texto diz então que Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu. Meus amados irmãos, dois momentos aqui. Veja, verso 23 e mais especificamente ainda o verso 24. O texto no verso 23 narra o seguinte: vendo-a chorar. Jesus estava ali presente e naquele momento ele era uma testemunha ocular de tudo o que estava acontecendo. Ele pergunta então aonde Lázaro foi sepultado. E mais uma vez eles responderam, né? E mais uma vez vem a ideia do que Jesus está vendo. E aí eles dizem assim: Senhor, vem e vê. É como se eles estivessem chamando Jesus para constatar o fato em si. E eu queria refletir com os irmãos hoje justamente a partir dessa perspectiva. O que é que Jesus vê nesse cenário? Mas eu queria ir para além do que ele vê. Veja, ele recebe um convite, vem e vê. O texto no verso 33 já diz que ele estava vendo tudo aquilo. Eu pergunto, indago, questiono para nossa reflexão: o que Jesus vê? E mais do que isso, para além do que ele vê, diante do que ele vê, o que ele faz? O que Jesus vê? O que Jesus faz? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, meus amados irmãos, ele vê o sofrimento daquelas pessoas. Ele percebe claramente que aquelas pessoas estão sofridas. E ele não apenas vê, e aí nós vamos para o que ele vê e o que ele faz, ele se compadece daquelas pessoas. O sofrimento não é algo que passa desapercebido pelo nosso Senhor. Nós não estamos falando de um Jesus que é insensível ao sofrimento humano.
Nós não estamos falando de alguém que passa, não é, pelas pessoas, pelas multidões, pelos amigos, seja lá por quem for, e não se sensibiliza e não se comove diante do sofrimento alheio, quase que no andar, não é, num efeito blasé, não é, em algo em que eu ando e vejo ao meu derredor o sofrimento e parece que esse sofrimento não me inquieta, não traz angústia ao meu coração. Nós temos visto, por exemplo, não sei se a percepção dos irmãos é a mesma minha, essa percepção, provavelmente diante dessa pandemia, diante do lockdown, diante do que a economia tem sofrido, em toda essa circunstância, eu pelo menos tenho percebido um aumento de pessoas pedindo na rua, um aumento de sofrimento, não é? Um aumento de pessoas mais angustiadas, com incerteza de futuro. O desemprego, com certeza, aumentou em muitos setores econômicos de nossa sociedade. E, às vezes, nós vivemos a nossa vida, nós traçamos o nosso caminho e somos insensíveis ao sofrimento que está ao nosso derredor. O que é que o Senhor Jesus viu, irmãos? Ele viu o sofrimento de perto. Ele viu uma família que estava sofrida pela perda de um ente querido. Jesus chega naquele momento e aquele momento é um momento de muito sofrimento. Lázaro não estava mais doente, como ele havia sido avisado lá atrás. Lázaro agora estava morto. Ele já havia morrido. A família, então, estava sofrida, os amigos estavam ali para dar um apoio àquela família. A dor do luto naquela casa era uma realidade. E todos nós sabemos muito bem as dores que nós sentimos, o sofrimento que nós passamos em momentos específicos da nossa vida. Há aqueles que enfrentam turbulências durante um período longo da sua existência, talvez outros não assim experimentem, mas todos nós passamos por algum tipo de sofrimento da nossa existência, ou na nossa existência. Aqui é o sofrimento mais agudo, é a perda, é a morte. E o Senhor Jesus, meus amados irmãos, vê esta realidade. Isso é importante para nós, essa reflexão, para que nós venhamos a compreender, a entender que nós não servimos a um Deus que é insensível. Isso, na realidade, comprova mais uma vez, e essa é uma das grandes características desse Evangelho, eu disse isso, do Evangelho de João, eu disse isso nas minhas primeiras exposições nesse Evangelho, que um dos objetivos desse Evangelho é mostrar o Deus que é, o Senhor Jesus que é verdadeiramente Deus e o Senhor Jesus que é verdadeiramente homem. Tanto é que ele se compadeceu do sofrimento daquelas pessoas, que o texto, de forma clara, objetiva, direta, no versículo 35, diz: Jesus chorou. 100% é o sentimento do homem, é o sentimento daquele que está ao lado de pessoas que sofrem, é a sua humanidade saltando aos nossos olhos, é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós e se sensibiliza com o sofrimento humano e se sensibiliza com a dor das pessoas. De modo, meus amados irmãos, que cabe a reflexão se nós de fato somos seguidores de Cristo. Nós não apenas devemos desfrutar, quando estivermos em sofrimento, dessa certeza e convicção de que Deus nos acolhe, de que Cristo é sensível ao nosso sofrimento, mas nós devemos também aprender a todos nós sermos sensíveis ao sofrimento e às angústias das outras pessoas. Existem formas, e muitas formas, de amenizarmos, meus amados irmãos, o sofrimento daqueles que padecem, daqueles que necessitam, daqueles que precisam de alguma maneira e de alguma forma de ajuda em algum momento, em alguma circunstância. Meus amados irmãos, eu sei como eu sou falho do ponto de vista humano, do ponto de vista do cristianismo, do ponto de vista daquilo que eu deveria ser. Como eu sei também que todos nós falhamos nesse sentido, mas se nós somos seguidores de Cristo, se nós queremos nos parecer cada vez mais
com o nosso Mestre, nós não podemos nos tornar pessoas insensíveis ao sofrimento do nosso próximo. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. Quem é o nosso próximo? Lembra, irmãos, daquele momento em que o Senhor Jesus está ensinando sobre a necessidade de acudir, da necessidade de ir ao encontro daquelas pessoas que necessitam, daquelas pessoas que precisam. Qual foi a última vez que você se colocou à disposição para socorrer alguém? Qual foi a última vez que você verdadeiramente se sensibilizou com o sofrimento? E aí não precisa ser talvez um amigo, como era do Senhor Jesus, até mesmo de pessoas que nós não temos essa proximidade, esse laço tão afetivo como o Senhor Jesus tinha. O testemunho das pessoas é, olha, realmente ele amava Lázaro, ele amava essa família. O texto bíblico nos ensina isso, principalmente falaram isso depois que ele chorou, não é? Veja aí o verso 36, então disseram os judeus, vede quanto o amava. Na realidade, nós estamos ali diante da expressão física do Senhor Jesus, que comprova mais uma vez a sua humanidade, mas da expressão física do Senhor Jesus, que demonstra o quanto ele se sensibilizava com a dor do outro. Aquela família estava em sofrimento. Aquela família tinha perdido alguém muito querido. Nós não sabemos como Lázaro morreu, qual a causa da morte de Lázaro. Nós não sabemos se ele sofreu muito antes de morrer, se ele não sofreu muito. Nós não temos essas informações. Eu não sei, eu posso no máximo conjecturar que numa época em que nós não tínhamos os recursos que a medicina se propõe a nos apresentar hoje, com certeza naquele período as mortes eram bem mais sofridas, né? Não se havia tantos mecanismos de talvez aliviar a dor, né? Eu não sequer sei, no tempo de Cristo, o que é que se fazia, né? Quando se sentia um sofrimento agudo. Hoje você tem como fazer com que a pessoa espere o momento da sua morte sem praticamente sofrer absolutamente nada naquele momento. A pessoa é induzida a coma, a pessoa é colocada no modo de inconsciência, né? Ela talvez não sinta quase nada de sofrimento, não sei como é que se deu no momento ali com Lázaro, mas a narrativa dá conta de que estava todo mundo sofrido. Vem e vê o que é que o Senhor Jesus viu. O que é que o Senhor Jesus fez? Ele viu um povo, uma família em sofrimento. O que ele fez? Ele se compadeceu daquele povo. Ele agiu em favor daquelas pessoas. Ele não apenas chorou, mas ele agiu em favor e no socorro daquelas pessoas. Uma outra coisa que o Senhor Jesus viu, e eu não sei, às vezes esse detalhe aqui passa desapercebido na nossa leitura. Jesus viu pessoas que precisavam fortalecer a sua fé. E ele agiu para que a fé daquelas pessoas fossem fortalecidas. Verso 37. Veja, antes do 37, só para que a gente entenda aqui rapidamente o contexto. Vocês perceberam que em todos os momentos havia a seguinte perspectiva nas falas. Se Jesus tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Se Jesus tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Jesus, Lázaro está para morrer. Talvez o aviso nos dias anteriores tivesse justamente esse objetivo. Venha logo, porque se o Senhor estivesse presente, ou se o Senhor se fizer presente, ele não vai morrer. E essa era uma perspectiva apresentada na mente de algumas pessoas. Aí o verso 37 diz assim, mas alguns objetaram. Na realidade, você está diante aqui de uma pergunta. É por isso que eu estou dizendo, Jesus via pessoas que precisavam fortalecer a sua fé. Jesus via naquele movimento das pessoas muita gente com dúvida a respeito de quem ele era, do seu poder e do que ele podia fazer. Verso 37, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Com certeza, algumas pessoas que ali estavam acreditavam nessa verdade. E com certeza, algumas pessoas que ali estavam não acreditavam nessa verdade.
E com certeza algumas pessoas que ali estavam ainda nutriam dúvidas no seu coração e na sua mente. Será que ele seria capaz de fazer isso? O que é que Jesus vê, meus amados irmãos? Jesus vê pessoas que estavam confusas, algumas delas, na sua crença, na sua fé. Eu digo que com certeza existiam esses tipos ali de ouvintes, porque na realidade a Bíblia sempre vai nos falar desses tipos de ouvintes. Nós vamos ao último verso que eu li, ver claramente que os dois últimos versos desse bloco, que muitos que ali estavam, acreditavam ou acreditaram e creram no Senhor Jesus, depois do que ele fez. Está aí no finalzinho do versículo 45. Vendo o que fizera Jesus, eles acreditaram nele, creram nele. Já o verso 46 diz que outros foram fazer o quê? Outros foram contar aos fariseus. Me parece também, em toda a trajetória do Senhor Jesus, que ele sempre era seguido por espiões dos fariseus. A gente muito claro, Jesus curou no sábado, vai lá, os espiões contar aos principais sacerdotes, Eles então trazem aquela mulher adúltera sempre na perspectiva de tentar colocar Jesus em contradição. Eu tenho que o Senhor Jesus se sensibiliza com o sofrimento muitos estão ali, ou alguns, eu não vou usar a expressão muitos, com o objetivo tão somente de acompanhar os passos do Senhor Jesus. E eles não conseguiam acreditar, ou estavam confusos. Quando Paulo visita Atenas e prega, lembra daquele texto famoso do Deus desconhecido? No finalzinho diz que alguns que ali estavam disseram sobre isto. Ele tinha falado sobre ressurreição e tudo mais. Sobre isso nós ouviremos numa outra oportunidade. Essa é uma primeira categoria de ouvintes. Muito comum, eu estou na dúvida, eu ainda não quero. Sobre isso a gente conversa depois. Mas você tem certeza da sua salvação? Você entrega o seu coração nas mãos do Senhor Jesus? O Senhor Jesus é o Salvador da sua vida? Você olha para Cristo como Salvador da sua vida? Sobre isso a gente conversa depois. Lá em Atenas tinha esse grupo de ouvintes. Outros zombavam, outros escarneciam. Esses são aqueles mais radicais na sua postura, mais firmes na sua postura, contrárias à fé. No momento que vivemos na nossa conjuntura social, salta aos nossos olhos muitas pessoas que exatamente pensam dessa forma, contra o cristianismo. Salta aos nossos olhos. Muitos escarnecem, muitos estão incomodados com o crescimento, ou com a pregação da palavra, ou com as falas dos cristãos, quando se fala de Deus, quando se fala da Bíblia, quando se fala de Cristo. Mas o texto diz que outros creram e seguiram o Senhor Jesus. Sempre vai ser assim, irmãos. Sempre vão existir aqueles que creem, sempre vão existir aqueles que não acreditam, sempre vão existir aqueles que estão na dúvida. E o Senhor Jesus vê o quê? Então ele vê essas pessoas que também estão na dúvida. E o que é que ele faz? Ele trabalha para fortalecer a fé dessas pessoas. Na realidade, o ato do Senhor Jesus, o ponto máximo dessa sua visita a Lázaro e a sua família, tem, obviamente, como objetivo, no primeiro ponto que eu abordei, socorrer aquela família, mas também existem outros objetivos envolvidos nisso. Porque, veja, irmãos, o verso 38 diz assim: Jesus agitando-se novamente em si mesmo. É como se Jesus estivesse entendendo e compreendendo a fala daquelas pessoas. Será que ele podia ressuscitar? Será que ele não podia ressuscitar? Não, eu acho que ele podia ressuscitar. O outro dizia, eu estou na dúvida se ele podia ressuscitar. Não, mas ele curou o cego. Se ele curou o cego, ele pode fazer isso também. Apesar de que, venhamos e convenhamos, curar um cego de nascença, ou um cego, seja qual o motivo for, há 2000 anos atrás, cuspindo no chão, fazendo um lodo, colocando no olho, é um milagre fantástico, formidável. Mas tem um que é mais fantástico e mais formidável que esse: fazer um morto de 4 dias ressuscitar. Não sei se vocês conseguem concordar comigo nesses termos. Então, na graduação do que é um milagre impressionante, se é que nós
podemos fazer essa graduação. Olha, esse é mais impressionante do que aquele outro. Me parece que ressuscitar um morto de 4 dias é um milagre sem precedentes. Lembre-se que quando o cego foi questionado lá no Sinédrio, ele disse, olha, quem ele é eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu posso ver. Eu sei também que nunca na história alguém fez o que ele fez e um cego foi curado como eu fui. Então nós estávamos diante de algo e de um ato do Senhor Jesus fantástico. E eu pergunto, e na história, a ressurreição de alguém? Percebe, meus amados irmãos, que esse é um poder que nós não temos, que essa é uma capacidade que nós não temos? O milagre era fantástico. De modo que o Senhor Jesus, então, quando realiza esse feito, quando realiza esse milagre, Ele o faz para que aqueles que estavam em dúvida, aqueles que ainda não conseguiam compreender e enxergar a dimensão do seu poder, quem Ele era, pudesse definitivamente dizer, nós estamos diante do Filho de Deus. E o Senhor Jesus via então o quê? Ele via pessoas que precisavam fortalecer a sua fé. E Ele realiza esse milagre para que a fé daquelas pessoas fosse fortalecida, fosse implementada definitivamente em seus corações. Se o ato de Jesus chorar mostra a sua humanidade, agora o Senhor Jesus está provando na prática, por A mais B, como nós costumamos dizer, que Ele era Deus. Nos versos e a vida. E Ele agora está provando que de fato a ressurreição é a vida. E a vida. Por que, meus amados irmãos? Porque Ele opera esse milagre na vida de Lázaro. O que é que o Senhor Jesus vê? O Senhor Jesus vê um homem morto. E o que é que Ele faz? Ele dá vida a esse homem. Verso 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O que é que o Senhor Jesus viu naquele momento? Ele viu um homem morto. Ele sabia que Lázaro estava morto. Não era uma encenação, não era um faz de conta, não era algo que não tinha importância em absoluto, meus amados irmãos. O Senhor Jesus continua vendo muitas pessoas, e agora me permita aqui fazer uma metáfora com relação a essa realidade, espiritualizar um pouco. Jesus continua vendo pessoas sofrendo, continua vendo pessoas sofrendo. O Senhor Jesus continua vendo pessoas que precisam ter a sua fé fortalecida. O Senhor Jesus continua vendo pessoas que precisam ter a sua fé fortalecida. Talvez nesse templo, aqui nesse instante, o Senhor Jesus esteja vendo isso. O Senhor Jesus continua vendo pessoas mortas, espiritualmente mortas. E o Senhor Jesus, que deu vida a Lázaro, Ele tem poder para transformar o morto em vivo. Ele tem poder para, em todo e qualquer momento ou circunstância da minha e da sua vida, trazer vida a todos nós, trazer a existência espiritual, aquela vida, aquele coração, aquela mente que ainda não compreendem ou não compreende ser o Senhor Jesus, aquele que dá a vida. O Senhor Jesus, meus amados irmãos, continua salvando. O Senhor Jesus, meus amados irmãos, continua transformando. O seu poder continua trazendo a vida a corações que estavam mortos. Mortos, todos nós estávamos, mortos nos nossos delitos e pecados, mortos por natureza, filhos da ira. Mas um dia Cristo morreu na cruz do Calvário e o seu poder, meus amados irmãos, nos atingiu. A graça de Deus nos atingiu em Cristo Jesus. E o mesmo Cristo que disse a Lázaro, sai para fora, e ressuscitou aquele que amava, aquele que era o seu amigo, aquele a quem tinha estima, a ele e a sua família. O mesmo Cristo que vai ao encontro daquela família, socorre aquelas pessoas, é o Cristo que continua hoje transformando, salvando e trazendo vida ao nosso coração.
E louvado seja o nome do nosso Senhor por isso. E me permita, já caminhando para o final, inverter um pouquinho agora a perspectiva que eu estou apresentando o texto. Agora não importa, nesse momento, pensar naquilo que Cristo está vendo, mas o texto também fala de algo que nós podemos ver. E aí não é Cristo, aí somos nós. O Senhor Jesus diz a Marta, não é? Verso 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Agora não é Jesus vendo, somos nós. O que é que nós podemos ver, irmãos? Segundo o verso 40, nós podemos ver a glória de Deus. Eu vou repetir, nós podemos ver a glória de Deus. O Senhor Jesus está dizendo a Marta naquele momento: Marta, eu já te disse isso. É como se ele estivesse dizendo, eu preciso repetir e enfatizar aquilo que eu já te disse. Se você crer, você pode ver a glória de Deus. Depois que ele fala isso, meus amados irmãos, a pedra é removida, não é? O Senhor Jesus ora a Deus. O poder de Deus se manifesta naquele momento. E Lázaro, que estava morto, passa a reviver. E Lázaro, que estava morto, passa da condição de morto à condição de vida. E as pessoas que ali estavam puderam ver a glória de Deus sendo manifesta naquele milagre. E sabe o que é que o Senhor Jesus diz a mim e a você nessa manhã? Que nós também podemos ver a glória de Deus. Você pode ver o milagre acontecendo na sua vida. Você pode ver o seu filho resgatado. Você pode ver a doença curada. Você pode ver a glória de Deus agindo na sua vida. Eu posso ver a glória de Deus. Nós podemos ver a glória de Deus. O que é preciso, irmãos? O que é necessário para enxergarmos, para vermos, para desfrutarmos de algo fantástico e maravilhoso na nossa vida? O Deus que agiu através de Cristo Jesus na vida de Lázaro, o Deus a quem o Senhor Jesus orou, é o mesmo Deus que nós oramos. Esse Deus não mudou, o seu poder não diminuiu. Ele continua sendo Deus onipotente, Ele continua sendo Deus onisciente, onipresente, o Senhor de todas as coisas. Ele continua sendo aquele que trouxe a existência, trouxe a vida do nada. Esse Deus nos convida a orar, a clamar, a pedir. O que é que nós precisamos fazer para ver a glória de Deus? Nós precisamos crer. O que o Senhor Jesus viu e fez? Ele viu o sofrimento, se compadeceu. Ele viu uma fé enfraquecida, fortaleceu aquela fé. Ele viu a morte e trouxe a vida. O que é que nós podemos ver? Nós podemos ver a glória de Deus, mas o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar. Nós não servimos a um Deus fraco e inexistente, sem poder, criação da mente dos homens. É por isso que muita gente hoje se empenha com todas as forças para tentar nos fazer desistir da ideia de que Deus existe e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não, Deus é criação da sua mente. Existem inclusive falsos profetas, falsos mestres infiltrados nas fileiras evangélicas dizendo que isso aqui não aconteceu de fato. São lendas, são mitos. Aqueles que seguem uma teologia, termo mais técnico, conhecida como teologia liberal, vão partir sempre desse pressuposto. É apenas uma narrativa. É como se as pessoas estivessem ali muito empolgadas e terminaram falando demais e colocaram uma carga emocional naquilo. Adão e Eva não existiram. O dilúvio não existiu. O milagre não aconteceu. É preciso entender que tudo isso é mito. É preciso entender que tudo isso é criação humana de um grupo.
Aqueles mais radicais vão dizer, não, essa criação existe para que as pessoas possam ser controladas pela religião, pelos líderes. Eu reafirmo nesta manhã aquilo que eu creio. Eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que nós podemos ver a glória de Deus. E eu faço um convite a você nessa manhã. Creia. Não vá atrás dessas fábulas de velhas caducas. Não vá atrás de falsos profetas. Não vá atrás de servos de Satanás que tentam destruir a nossa fé. Olhe para Cristo, para o autor, consumador da nossa fé, e creia. Creia, porque quando eu e você cremos em Cristo, nós haveremos de ver a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém. Amém.